Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Conforme eu falei no último vídeo que eu postei, vou fazer uma série aqui sobre a prova 70486, que é a Developing ASP.NET MVC Web Applications. Se você não me conhece, meu nome é Raí Carneiro, eu sou consultor de projetos de software, trabalho como programador .NET e sou Microsoft MVP. O grande objetivo desses vídeos que eu vou postar, na verdade, não é te preparar para que no final desses vídeos todos você já esteja pronto para fazer a prova. Na realidade, essa prova ela requer um nível de conhecimento de no mínimo 3 anos, então eu não sei qual é o seu skill, no quanto de habilidade você tem, de conhecimento você tem, mas meu grande objetivo, conforme eu falei, é de pegar esse PDF da prova e a gente vai passando aqui capítulo a capítulo pelos objetivos e eu vou passando os meus insights, as minhas dicas e você me acompanha. Se tiver alguma dúvida, deixe nos comentários. Basicamente hoje a gente vai falar aqui sobre o capítulo 1, que é a parte do Design the Application Architecture, e aí ele vai falar o planejamento das camadas da sua aplicação. Esse capítulo aqui ele é composto por alguns subitens também. Então aqui ele fala como que você faz o planejamento de acesso a dados da sua aplicação para consumir um banco de dados, para consumir uma fonte de dados, na verdade. E também fala do planejamento da separação de responsabilidades que você tem que ter dentro do seu aplicativo. Fala também sobre como você usar models, views e controllers de uma forma apropriada e escolhendo entre client-side e server-side processing, quando você tem que processar no cliente, quando você tem que processar no servidor. E também cita aqui para você pensar já num tipo de design para escalabilidade. Ou seja, o seu sistema, enquanto você está desenvolvendo, você já tem que imaginar que ele vai crescer e uma hora vai ter que escalar isso, né? Existem duas formas de você escalar, seja vertical ou seja horizontal. Mais para frente a gente vai falar sobre isso aqui com mais detalhes. Então, na verdade você veio já, muito possivelmente, com o perfil de quem desenvolve com o ASP.NET, certo? O ASP.NET, por sua vez, ele pegou esse padrão de arquitetura que é o MVC e acoplou dentro da sua gama aí de desenvolvimento. Então, se você não tem nenhum conhecimento prévio do que é esse tal de MVC, ele é o Model View Controller. Basicamente, ele é um padrão de arquitetura de software, ele não é exclusivo da Microsoft e, inclusive, ele é um padrão muito antigo. Tá? E mais importante, ele não é um design pattern. Muita gente já citou isso no passado, mas o MVC ele é um padrão de arquitetura de software. Isso significa que ele vai te ajudar a arquiteturar o seu software e vai te ajudar a separar as responsabilidades que o seu software vai ter e ajudar também, inclusive, a testabilidade do seu código e reutilização de código também. Através dessa premissa que ele está separando as responsabilidades que você vai ter dentro do seu software, seja para a parte de controller, seja para a parte de visualização ou para os seus modelos. Entrando um pouco mais em detalhe aqui, isso está descrito no próprio site da Microsoft, né, que a Model é a parte da aplicação que lida com a regra de negócio e apresenta ou representa e manipula o acesso a dados que você vai ter. Aí quando a gente fala em View, a gente está falando aqui de desenvolvimento em ASP.NET para Web Application. Dessa forma, a sua view aqui ela vai ser a representação visual para o seu usuário, ou seja, uma página web. Né? É o que você vai desenvolver de front-end para apresentar para o seu usuário final. E aí também temos aqui a parte do controller, que basicamente ele é o controlador que recebe e envia comandos tanto para view e tanto para model em cima de requisições HTTP. Isso significa o quê? Quando vier algum tipo de requisição HTTP, seja GET, POST, PUT, você vai ter um controller que vai gerenciar essa informação e vai passar essa informação para onde ela tem que ser passada, seja para uma model, seja para uma view. E aqui, logo em seguida, na parte de planejamento de acesso de dados, ele cita algo muito comum. Né? Normalmente, quando você faz um software, você vai ter que pegar a informação de algum lugar, seja de algum outro banco de dados, seja de um input do próprio usuário, e aí você vai ter que tratar essa informação e salvar no banco de dados para depois pegar essa mesma informação. Para você fazer isso, existem diversas formas de fazer. O que ele cita aqui nessa prova são duas maneiras. Uma, você pode fazer através de um ORM, que é um Object Relational Mapper, como por exemplo o Entity Framework, o NHibernate, o Dapper, ou você pode fazer a sua própria implementação de acesso a dados utilizando, por exemplo, o ADO.NET. Aí vai ficar mais a critério do desenvolvedor
normalmente um arquiteto que faria isso, né, quando vai começar um novo projeto, mas é bom que nós como devs nós tenhamos essa visão também de como essas coisas funcionam. Então esse planejamento de dados ele é uma questão muito importante que você tem que pensar logo no design da sua aplicação. Como você vai consumir esses dados? Como você vai lidar com esses dados? Você precisa de performance, você não precisa. Então, basicamente, a prova te dá esses caminhos e aí você tem que conhecer um pouquinho aqui para ter um maior entendimento. Uma coisa bacana é que a própria Microsoft tem uma implementação de ORM chamada Entity Framework. Esse Entity Framework já está comprovado no mercado, diversos projetos em produção já estão utilizando ele, então se você pensa em utilizar, pode ir tranquilo que o negócio funciona e funciona bem. Para você trabalhar, existem algumas formas de trabalhar. Uma delas é o Code First. O Code First ele consiste em você primeiro modelar as suas classes no C Sharp, lá por exemplo, e aí a partir disso você vai usar uma estratégia chamada Migrations, que vai pegar toda essa modelagem que você fez e vai transformar nas entidades de banco de dados. Outra forma de fazer é com o Model First. É mais ou menos igual, só que você faz isso de uma forma visual, com drag and drop, através de um visualizador no Visual Studio. Então você faz essa modelagem, você consegue ver até os relacionamentos entre as suas entidades de banco de dados, e aí você consegue essa interação sendo com um banco criado ou sendo com um banco novo, tá? E a terceira opção aqui é o Database First. O Database First já vai para um conceito onde você já tem uma base de dados que já está criada e essa base de dados já tem algum DBA lá, por exemplo, que já está dando manutenção e você só vai consumir os dados e manipular esses dados. Então, através de DBSets que você tem, você consegue refletir essas entidades no seu código e fazer toda essa parte de manipulação no C Sharp. Mas veja que até esse momento aqui, a gente está falando de um planejamento de acesso a dados. Então, seja você utilizando o Entity Framework, seja você fazendo na mão com a DONet, isso pouco importa. Você tem que ver qual é a melhor forma que o seu projeto precisa disso. Você precisa de performance, você não precisa. Enfim, são N critérios que você tem que levar em conta. E logo em seguida, ele já cita aqui o planejamento para separação de responsabilidades. Isso é algo muito importante, porque vamos imaginar o seguinte, você precisa obter dados de uma tabela de cliente, por exemplo. Aí você bate no controller aqui para pegar essas informações e o seu controller vai direto no acesso a dados, que aqui ele está usando o Entity Framework. Isso é ruim, porque você está gerando um autoacoplamento, você está fazendo com que o seu controller seja totalmente dependente do Entity Framework ali para pegar os dados diretamente. Isso é um grande problema. Para isso, a gente pode recorrer a Design Patterns. Existe uma pattern chamada Repository Pattern, que é uma camada que você vai criar a mais, que vai abstrair o seu acesso a dados. Isso é muito importante porque essa abstração, que pode ser feita através de algumas interfaces, por exemplo, você vai abstrair o controller de saber qual é a responsabilidade dele. Então, assim, o controller ele não é responsável por ir buscar dados. Ele não tem que saber nem qual banco de dados que é que você está indo fazer esse tipo de get ou que você está inserindo alguma coisa lá. Ele só tem que saber que ele tem que trazer uma lista de usuários, por exemplo, uma lista de clientes. E para isso que essa partner é muito importante. Você vai criar um projeto de repository, vai fazer uma camada de abstração ali através de interfaces, por exemplo, e vai fazer uma classe que vai implementar essa chamada a dados. Então você vai ter uma abstração e vai ter uma classe para fazer essa implementação. Isso é muito bom porque isso vai favorecer também os seus testes. A hora que você tiver que fazer testes unitários, você vai conseguir testar pequenos pedaços de código sem acoplamento, né? Ou com baixo acoplamento que seja. Isso daí é uma coisa importante também, porque você consegue separar a sua regra de negócio. Você pode ter um projeto também, você pode ter uma camada que vai fazer toda essa parte de regra de negócio e vai ficar totalmente isolada e despretendida de você ter que ter um controller que sabe que é aquela camada de negócio. Aí logo em seguida ele vai falando aqui mais uma vez o que é o model, o que é uma view, o que é um controller e como que você usa ele de forma apropriada. Eu só estou colocando aqui os itens que eu achei de maior relevância em tudo que eu li lá no PDF, tá? Que é sobre a model. A model ele fala que a model ela tem um model bind de forma implícita. Isso significa o quê?
Se você tem um formulário, por exemplo, que vai fazer um cadastro de um cliente, você tem lá 4 ou 5 campos, né? Nome, CPF, sobrenome, enfim, são diversos campos que você vai ter lá na tela. A hora que você modelar a sua classe que vai representar aquele cliente, se os campos tiverem os mesmos nomes, seja na tela, seja na sua classe, ele vai fazer um binding implícito. Ou seja, ele vai pegar aquela informação que está no formulário e vai colocar automaticamente dentro da sua classe. E sugere também que você utilize sempre que possível e sempre que fizer sentido, view models. Por que isso? Porque você imagina o seguinte, você tem lá um formulário que tem o cadastro do seu cliente e tem um combo que é o tipo de cliente. Pode ser uma pessoa física, pode ser uma pessoa jurídica. Normalmente, quando a gente faz esse tipo de modelagem, a gente pode colocar essa informação numa outra classe, numa classe, por exemplo, tipo cliente. E aí, ao invés de você ficar passando todas essas informações através do seu formulário, você cria uma view model, você cria uma nova classe, que é uma representação da sua view com o seu modelo. E essa view model ela pode conter mais informações sobre o seu cliente ou sobre qualquer outra entidade que o seu cliente precise num único lugar. Outra coisa de importante que ele falou é sobre as views, né? Que existem views que são fortemente tipadas, partials e scaffolding. Então vale a pena você dar uma olhadinha lá e ver qual a diferença de cada uma delas. Uma coisa importante também é o Razor, que é um próprio engine que você pode utilizar para escrever HTML de forma dinâmica. O Razor é muito bacana e ele te oferece diversos métodos para que você realmente possa gerar esses HTMLs de forma automática, de uma forma mais rápida do que se você for escrever tudo com HTML puro. Em seguida, ele também fala sobre os controllers, então algumas coisas importantes é que os controllers eles são baseados em actions, né? Você pode receber algumas ações, mas mais uma vez aquele exemplo de você cadastrar aquele cliente naquele formulário web, ele vai tomar alguma ação, ele vai falar assim, salve esse cliente, faça um update nesse cliente e vai cair em um método que na verdade vai te retornar uma ação. Isso é muito importante e é a forma como os controllers se posicionam dentro do ASP.NET MVC. Uma outra coisa bacana também é a sugestão para você sempre que possível utilizar tarefas assíncronas, né? Porque vamos imaginar o seguinte cenário, você tem um software que está com 1000 clientes ao mesmo tempo online ali, estão comprando. Se você não trabalhar de forma assíncrona, muito provavelmente seu software vai apresentar lentidão, porque ele vai esperar que um processamento seja feito e finalizado para fazer o próximo. Então vai gerar uma filinha meio que desnecessária ali. E nos controllers também, ele está falando sobre as rotas. Nesse momento aqui eu vou falar o básico sobre as rotas, só para você entender. Talvez na demo fique um pouco mais claro se você já não tiver conhecimento. As rotas, elas basicamente vão bater no controller, numa action e num ID que seja opcional. O que isso vai te significar? Isso significa que você pode ter uma forma mais fácil de trabalhar com as suas requisições no seu site, no seu sistema. Então vamos imaginar o seguinte cenário, onde você tem aqui o site.com e aí barra cliente, barra obter e você passa o ID de um cliente. Nesse cenário, veja que o cliente aqui ele está sendo o seu controller, é o controller cliente. A action é a ação que você vai tomar dentro do seu controller. O que você quer fazer? Eu quero obter, quero salvar, quero deletar, e o ID é o ID desse cliente, tá? Lembrando que esse ID aqui pode ser opcional. Logo em seguida a gente entra aqui na escolha de processamento no client ou no server side. Eu estou citando aqui os dois fatores e também alguns pontos importantes que estão descritos lá no PDF da prova, tá? E o principal deles, do client side, é a melhor experiência do usuário. Isso sem dúvida. Aplicações atuais, aplicações modernas, tem que sempre buscar a melhor experiência do usuário. Aqui, nessa prova, ele está citando, por exemplo, vamos imaginar de novo aquele formulário que o próprio cliente vai colocar o seu nome e tudo mais. Digamos que ele esqueça de escrever alguma coisa, você tem que fazer um processamento do lado do client, com JavaScript, por exemplo, e tem que mostrar que um campo não foi preenchido, tem que dar um toast, tem que apresentar uma mensagem e tudo mais. Isso é muito importante porque isso evita que você vá até o servidor para processar algo que está com informação incorreta. Então você tem um ganho de performance em cima disso. E, para variar, você vai evitar processamento desnecessário.
Imagine que você está pagando um Azure lá da vida e aí você está consumindo o seu processamento em nuvem com uma coisa que é desnecessária. Um fator no server-side também é, sempre que possível, você checar os seus requerimentos de negócio para fazer esse tipo de validação, esse tipo de processamento. Validação do modelo também, você está passando um modelo de dados para o server-side, ele tem que estar íntegro, ele tem que ser um modelo que esteja no estado válido, senão você vai fazer um processamento que possivelmente vai te levar a um estado de erro. E essas validações todas, no fim de tudo, elas vão te garantir um pouco mais de performance para que você tenha uma aplicação que funcione bem e que entregue valor para o seu cliente. E sempre que possível, valide ambos, valide no cliente e valide no server também. E o último ponto citado aqui é o Design for Scalability. Isso significa o quê? Que quando você for fazer o design do seu aplicativo lá, você tem que pensar em escalabilidade. Escalabilidade, se você não conhece, é a capacidade que o seu sistema tem para suportar grandes quantidades de trabalho. Então vamos imaginar o cenário de você estar com o seu software hoje com 10 usuários simultâneos e com 1 milhão de usuários. Como que ele se comporta? A gente tem que pensar nisso também. E essa escalabilidade, ela pode ser feita de duas formas. Ela pode ser feita de forma horizontal e de forma vertical. E quando a gente fala de forma horizontal, a gente quer dizer o quê? A gente vai pegar o nosso sistema e vai distribuir ele em vários nós, ou em vários containers, ou em várias máquinas virtuais, para que o processamento seja distribuído. E aí a gente pode ter um balance ali, alguma coisa desse tipo, que faça a distribuição da carga do sistema para essas instâncias, para esses nós. E por outro lado, a gente pode fazer também verticalmente, que é através de aquisição de mais poder de hardware, de memória, de processamento, né? Se você for pensar nisso num sistema que esteja dentro da sua empresa e não em cloud, você vai ter que pensar em custo, você vai ter que colocar a mão lá no bolso, tirar dinheiro e pôr mais memória, pôr mais processamento. A mesma coisa para um sistema cloud, você vai ter que aumentar o processamento dele, memória, tudo mais. Em cloud é muito mais bacana porque você tem o outscaling. O que é esse outscaling? Você pode escalar à medida que a sua aplicação vai tendo carga. Ou seja, se você está com menos usuário, você pode mantê-la ali com processamento mais baixo. Se você está com 1 milhão de usuários, você pode ter um outscaling dentro do próprio Azure, que ele vai detectar que você precisa de mais poder, de mais memória, de mais processamento e vai fazer esse scaling de forma automática para você. Bom, então esse foi um resumo aqui da primeira parte da prova, tá? Só voltando aqui, eu estou indo passo a passo aqui em cada objetivo. A gente falou aqui um pouquinho sobre o planejamento de acesso a dados, ele te dá duas opções, a sua própria implementação ou não, né? Você pode usar alguma coisa que já está pronta. A parte de planejamento de separação de responsabilidades, a parte de usando view, models e controllers de uma forma apropriada, também a parte do processamento de client-side com server-side e por fim falou sobre o design, sobre escalabilidade. Ele fala um pouquinho aqui sobre web farms também, mas vale mais a pena você pôr a mão na massa um pouquinho aí. Nos próximos vídeos eu vou começar a criar algumas demos aqui para a gente acompanhar e para pegar esse entendimento aqui de uma forma um pouco mais coerente. Tá bom, gente? Muito obrigado e espero vocês no próximo vídeo. Grande abraço.